Bom, galera, basicamente aqui no vídeo de hoje eu tô iniciando aqui para estar falando sobre o i5 de sexta geração. Tive a ideia se era bom fazer um vídeo desse porque a gente tem aí a oitava, nona, 11ª e 12ª geração atualmente. E falar sobre os processadores da sexta seria interessante, porque talvez alguém tá em dúvida entre o da sexta e o da nona e oitava. Aí a gente fala um pouco, né? Basicamente, esse i5 que a gente tem aqui é o 6500, que roda os seus 3.2 GHz, a mesma coisa que o Xeon praticamente ali. De arquitetura e tudo, a gente tem algo bem parecido, onde a gente tem ali um processador muito bom, com uma qualidade muito interessante. O single e o multithread dele, eu acredito, para comparar aqui com o Xeon, muito provavelmente o multithread aí desse i5 não vai ser dos melhores, né? Porque a gente tem ali um i5 com 14 nanômetros, mas a gente tem ali a geração, uma das gerações mais antigas, né? Então, hoje eu queria estar testando em jogos, ou seja, eu tô tendo que baixar o CPU-Z de novo, porque basicamente ele deu problema. Só por causa de uma simples troca de disco. Problemas, né? Fomos trocar o HD e acabou que deu nisso. Mas nesse caso, o i5 ele tem uma compatibilidade melhor com os games e tudo, mas eu já vou adiantando que não valeria a pena estar apanhando ele em 2022 exatamente pelo motivo do preço, Questão de preço que a gente tem ali é placa-mãe e processador, a gente não tem preços legais. A gente tem uns preços muito exorbitantes, né? Quando se fala aí de placa-mãe e processador. Ainda mais porque dá sim para fazer o upgrade nessa plataforma, passar para a 7ª geração, mas a gente tem um pequeno probleminha aí que são os preços. Isso daí já é uma coisa bem ruim, né? Já é ruim de vender e é ruim de estar apanhando um processador melhor para estar fazendo upgrade. Galera, acho que infelizmente houve um pequeno probleminha porque o CPU-Z meio que não tá funcionando aqui. Eu tô tendo que procurar o CPU-Z, caçar ele mesmo e depois tá desinstalando. Porque basicamente ele bugou depois da instalação. E os outros games aqui eu acredito que estejam funcionando. Galera, esse processador aqui, como eu disse, é questão de preço. Deixa eu só dar dando uma olhada aqui, ó. Se você for pegar para dar uma olhada nos preços, ainda mais que ele não tem suporte ao Windows 11. Talvez pode ser que tenha baixado por causa disso mesmo. Ele não tem suporte ao Windows 11, não tem como instalar de maneira oficial. E aí você pode acabar correndo o risco de não ter mais atualizações depois de um certo tempo. Esse é o único problema que a gente pode acabar enfrentando aqui. Mas se qualquer coisa der errado, a gente volta o Windows e vai para o Windows 10. Isso daí é sem problema nenhum. E o que eu mais te recomendo, se você tem esse processador, continua no seu Windows 10 padrão aí. Não pede para ninguém instalar um Windows 11, que isso é só dor de cabeça. Especialmente neste computador aqui que não tem suporte. Você vai ter problemas e isso não é brincadeira. Vamos estar procurando aqui, ó. i5 6500, tá aqui, ó. Esse daqui é o processador, vamos abrir no Arc Intel para mostrar para vocês. Ele tem um total de 4/4, né? Ele é um i5 padrão antigo ainda. A gente tem aqui, ele pode estar sendo rodado a 3.60. Eu acredito que eu tenho que ativar o Turbo Boost lá dentro da BIOS, né? Para dar o Turbo Boost. Isso pode ser bem interessante. Eu ainda não testei essa tecnologia de Turbo Boost da Intel, né? Eu não fui lá atrás futucar e botar o bicho para subir mesmo, né? Porque tem a opção de você subir o clock dele, deixar ele ir por conta própria e começar a ir, né? Porque tem uma tecnologia em específico que abre isso, né? Que nesse caso aqui, ó, é a Intel Turbo Boost 2.0. Isso daqui eu posso simplesmente ir lá e ativar na BIOS, eu acredito. É um processador muito interessante, mas não vale a pena por causa do preço, que é bem exorbitante. Se fosse para apanhar um processador com esse preço, você pode ir lá no AliExpress e comprar, sei lá, um Ryzen ou coisa do tipo. Juntar mais dinheiro para comprar um processador melhor, aqui dentro do Brasil mesmo, como por exemplo o i5 9400F placa de vídeo, porque é um processador sem placa de vídeo que roda 2.9, só que com 6 núcleos e 12 threads, eu acredito. Ele deve alcançar bem mais do que esses 2.9 aqui, também igualmente que o i5 daqui faz, né? Você desbloqueia e ele vai embora. É exatamente isso que a gente pretende fazer. Galera, eu tava reparando aqui no meio da edição, desculpem pelo erro, mas na realidade
Este processador ele tem suporte à tecnologia Intel Turbo Boost, mas ela já vem por padrão ligada automaticamente na BIOS da placa-mãe. Acredito que em todas ou na maioria venha já ativado, porque o processador aqui ele já sobe um pouco mais de clock. Se você deixar só ativado lá, vai ficar consumindo um pouco mais de energia e vai ser menos eficiente. Não vai ser um turbo boost tão legal. Então é melhor deixar também no automático. Isso eu fui ver logo depois de gravar o vídeo, que meio que na BIOS ali tem uma coisa um pouco diferente do que eu falei, né? Aí eu tô falando aqui no vídeo, atrapalhando o vídeo de vocês para estar falando sobre esse errinho que eu cometi e desse negócio que eu descobri ao abrir a BIOS do computador, né? E aí a gente abre o CPU-Z que tá no mesmo lugar que ele tava antes. E aí a gente compara com o benchmark do Xeon E5 2620 V3. Esse saiu aí que fez aí 342 pontos no single e 2176.5 no multithread. Então o que acontece? A gente vai ver se tem uma grande diferença. É claro que provavelmente vai ter por causa do clock do Xeon, que o Xeon tá rodando num clock bem abaixo, então ele vai ter mais travamentos nos jogos, porque os jogos precisam do clock bem mais alto. E como dá pra ver, ele perde em multithread, não adianta. O Xeon tem 12 núcleos, é um 6/12, é um i5 de nona geração, por exemplo. Isso quer dizer que um i5 de nona geração ele tem uma superioridade bem grande acima desse cara aqui. A diferença é que a gente, praticamente aqui no Xeon, a gente tem um i5 de nona geração rodando a 2.4. Ou seja, ele não vai ter toda a potência single thread que esse cara tem. Mas ainda assim, ele é mais fraco sim que o Xeon, né? A gente tem que concordar com isso. Não tem como mentir, né? Ele é mais fraco que o Xeon. Se a gente tivesse um pouquinho mais de clock no Xeon, tivesse dado um lock turbo boost, ele ia estar mais ou menos nisso daqui de single thread, né, o Xeon. Mas uma coisa que eu ainda não testei foi esse cara aqui no Unlock Turbo Boost, que eu vou fazer depois. Mas por enquanto a gente vai abrir aqui o MSI Afterburner, né? MSI depois de queimar. Exatamente, esse é o nome do programa traduzido, é lindo, né? Basicamente a gente tem aqui o Riva Turner, né? Que a gente vai estar usando para estar fazendo. Marcar aqui a taxa de quadro e as coisas que vai ter. Só uma coisinha que eu não vou poder abrir, olha só. A gente vai ter um pequeno probleminha em relação ao Valorant, porque vocês sabem que o Windows 11... sem TPM, sem Secure Boot, não abre, né? Exato. Então, esse daí é o problema com o Valorant. Basicamente, a Riot decidiu que ia fazer um acordo com a Microsoft. Então, meio que a gente não consegue abrir o Valorant no Windows 11 sem TPM 2.0. Que ele até tem, mas o problema é que ele não tem o Secure Boot, então o jogo não abre. Não é que ele não tem o Secure Boot, mas eu não consigo ativar, porque eu tenho que trocar o Windows para fazer isso, tem que trocar a partição. É um pouco complicado. Preguiça. Então, bora lá configurar o Riva Turner e depois a gente abre aí os jogos, né, para mostrar para vocês a taxa de quadro que vai estar rodando. Bom, basicamente a gente vai finalizar aqui a gravação do S9 com uma Innisgraved aí. Tá usando 90, 40% da CPU. Basicamente isso daqui é um jogo que utiliza mais de single core do que multithread, né? Então meio que a gente vai ter uma performance bem interessante por parte do nosso i5 aqui, sem problema nenhum, porque a placa de vídeo aqui também tá ajudando um pouquinho. Bem pouquinho, mas tá ajudando, né? Basicamente o jogo não utiliza 100% do processador e tudo, né? Então a gente consegue aí uma média de FPS bem interessante, ó. Muito doido, né? Então quer dizer, no Minecraft aqui ele se dá até que muito bem, mesmo que não tenha como sair daqui de dentro, né? Até porque eu tô numa caverna. Tá interessante, os FPS aí estão bem altos, tem uma taxa de quadros muito boa, até mesmo quando você olha pra cima, que tem bastante coisa pra carregar. E eu acredito que se eu subir até lá em cima, beleza, chegando aqui em cima, dá pra ver que não mudou muita coisa. O jogo tá rodando bem interessante na máquina aqui, por causa que a gente tá com uma GPU bem interessante e bastante memória RAM. Eu não falei, mas ela tá com 20 GB de memória RAM, ou seja, você vai ter o máximo aí do processador nesse estado aqui, né? Não tanto por parte do Windows 11 e nem por parte do game mesmo, porque ele não sabe otimizar muito bem a questão de multicore. Mas bom, galera, eu acho que agora vamos estar parando por esse jogo aqui e vamos para o próximo game. E galera, é aquilo, a potência desse processador até que é bem interessante, mas o único problema que a gente vê nele é a questão do preço. Se ele fosse um pouco mais barato, se ele fosse uns 600, 500 reais, aí a placa e ele seria mais interessante, porque já é difícil achar placa nova
para esse tipo de processador, a 7ª e a 6ª geração, porque é o mesmo socket que é utilizado na 8ª e 9ª geração da Intel. Ou seja, fica um pouco mais difícil de achar também. Isso é um probleminha específico que a gente tem por causa da Intel de querer usar o mesmo socket, né? E o Fortnite vai ter que ser atualizado antes de eu abrir ele, né? E isso vai demorar um bocadinho. Até porque ainda tem mais coisas para atualizar. Mais uma das coisas mais interessantes que eu achei também, esqueci de mencionar dessa placa-mãe, é que ela tem entrada gigabit, né? E isso é meio irônico porque a marca é literalmente gigabyte. Mas tudo bem, né? E aqui a gente tem o nosso querido Warframe, que eu tinha falado para vocês que às vezes dava problema naquele i5 com o conjunto da RX 550. Então, hoje em dia o Xeon não tem mais problema, né? Com o Xeon eu não enfrento mais problema com a RX 560. Não sei se era falta de energia que a placa-mãe não dava, né? Ou se era outra coisa. Eu vou deixar o Fortnite atualizando de fundo, enquanto isso a gente vai abrir o Warframe, né? Por um acaso deu uma engasgada violenta, não? Beleza. É um jogo de 2013, por incrível que pareça, mas ainda não tá com a história completa. Bom, basicamente, galera, isso daqui é um jogo onde você constrói as suas Warframes, né? Os seus Warframes para você batalhar. Não vou explicar muito, mas o jogo tá rodando até que bem, mas eu preciso entrar numa missão primeiro para pelo menos dar contexto aqui, né? E falar, ele tá rodando bem no meio da pancadaria aqui. Então é isso que eu vou fazer, eu vou procurar aqui alguma missão bem aleatória mesmo e botar. Basicamente, por causa de algumas atualizações que o Warframe teve por esses tempos atrás, ele não tá rodando aquelas maravilhas, né? Como dá pra ver, ele dá umas engasgadas do nada, mas isso daí é do jogo mesmo. Não tem o que fazer. Mas, com o nosso CPU aqui, o nosso i5 de 6ª geração, ele dá conta, obviamente, né? Até porque a gente tem aí um jogo bem antigo. Não é possível que ele não ia dar conta de um jogo desse, né? E olha que eu ainda nem comecei a pancadaria, né? O negócio tá complicado aqui. Sem falar que eu não sei se a placa-mãe tem suporte ao XMP ou coisa do tipo pra tá fazendo overclock de memória, né? Tá subindo os clocks das memórias. Não faço a mínima ideia se tem ou não. Bom, tem vezes que dá pra ver que o CPU perde um pouco de FPS ali. Aí, ó, agora tá contando a média de frames. Estamos tendo uma média de 60 FPS, com a mínima, eu acredito, sendo 50 até agora. Mas é claro, quando ele desce para 50, fica parecendo que ele foi para 1 porque a descida foi muito brusca, né? Dá pra ver que a GPU tá rodando direitinho. O que eu acho que é mais interessante desse CPU é o consumo dele, que é bem baixo, né? E a gente vê aí que ele não consome nada acima aí dos 34, 40 watts, né? Ele não chega nem ao seu potencial máximo, que é ali os 80, eu acredito, se eu tô lembrado bem. Uma das coisas que não dá pra ver é se eu tô indo bem aqui na missão ou não. Mas como dá pra ver, mesmo tendo um monte de bicho no meio da tela, o jogo ainda se dá bem, né? Mais ou menos, porque a gente tá vendo ali 28 FPS. Isso daí é uma otimização do jogo mesmo. Mas para não ficar enrolando, o jogo sim tá rodando bem, muito bom, vocês viram? A questão aí de média de frame muito baixa não é nem por causa do processador. Isso daí já é questão da má otimização do game, que foi atualizado há pouco tempo e ainda falta consertar bastante bug e coisa, né? E também dar uma otimizada a mais no jogo. Então é por isso que ele não tá aqueles 500, né? Então vamos para o próximo game. Bom, como não teve jeito, não tem outro jogo aqui aparentemente solto assim pra gente jogar mesmo, eu vou pegar e vou abrir o Doom 2016, não o Eternal. Mas o Eternal só é um pouquinho mais pesado, eu acredito. Mas dá pra rodar Doom também, é claro, óbvio, roda Doom. Isso mesmo. Pronto, agora tá contando a média e eu não faço a mínima ideia do que é pra fazer aqui. Só sei que eu estou com uma arma e o YouTube vai me desmonetizar. Nossa, cara, eu tenho certeza, não é bom nem eu ficar perto dos bichos aqui não. Calma lá, no meio da pancadaria. Putz. Como dá pra ver, o Doom tá rodando muito bem, mas ainda assim a gente tá tendo aí um 100% de CPU. Se o YouTube ficar meio bravo, isso que tem no chão é ketchup, nem parece que é outra coisa, não é mesmo? Então, obviamente, nessa sala fechada aqui a gente vai ter uma média de FPS muito interessante, mas no Doom aqui a gente tem sim uma média bem legal de FPS. Meu chapéu, mesmo tendo vários inimigos no mesmo momento. E quando eu digo vários, é vários mesmo, ou seja, tem um monte de poder voando pra tudo quanto é lado. Então, isso quer dizer, obviamente, que o Doom roda perfeitamente nessa máquina aqui com i5 de 6ª geração. Ou seja, o i5 de 6ª geração tá dando conta do Doom perfeitamente. E vamos para
el próximo jogo. Eu juro que a bomba tá parecendo que tá explodindo ali, mas eu acho que isso é normal. Ou talvez é porque a bomba esteja muito quente, mas... Vamos fechar aqui o bichinho. Galera, basicamente esse daqui foi o vídeo do i5 de sexta geração. Como deu pra ver, é um processador ótimo, com uma boa potência single e multithread. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, que eu preparei. E é óbvio, não vale a pena você estar apanhando ele. Ficar com ele hoje em dia vale a pena até. Se for para fazer o upgrade na plataforma, eu acho melhor você estar desistindo dela e saindo fora, porque dar upgrade nela não é algo muito interessante. Você pular para um i7 nessa plataforma aqui é bem ruim. O i7 é bem caro. Então, entre fazer isso, vender a plataforma e pegar uma plataforma totalmente nova, eu acredito que seja melhor você pegar uma plataforma totalmente nova, juntar dinheiro, vender essa plataforma que você tem e comprar uma nova com suporte a várias tecnologias mais novas e também ao Windows 11 que vai ter mais suporte a vários outros jogos, né? Provavelmente alguma coisa vai dar que a Microsoft vai ter que fazer para o pessoal pular para o Windows 11. Mas eu só vejo esse 5 aqui legal quando você já tem ele e não quer vender. Legal, top, é um i5 muito bom. Mas, se você quer fazer um upgrade na sua máquina e ela tem um Celeron de sexta geração aí, não vale a pena, não põe. Pega uma placa nova mesmo, da nova geração, com chipset da nova geração, e aí você vai lá, compra o processador da nova geração e bota. Não compra esse 5, junta mais dinheiro para comprar um mais novo, que vai valer sempre mais a pena apanhar o mais novo que tem no mercado. Mais ou menos, né? O de nova geração fica aí entre meio termo. Mas aí você tendo um i5 de nova geração, você não vai precisar fazer o upgrade por muito tempo. Óbvio, se você tem um desse, você pode ficar aí tranquilo. Só você colocar uma placa de vídeo boa e uns 20 GB de RAM se sua placa suportar, ou se não, você coloca só 16, tudo bem. Também é ótimo, o processador funciona perfeitamente, mas o que eu te recomendo é botar sempre no máximo que sua placa-mãe aguenta, que ele vai ficar funcionando fluidamente e bem legal, bem ótimo, né? E uma coisa que ele tem é suporte a DDR3. Ele tem suporte a DDR3, mas você tem que achar uma placa-mãe compatível. E ele também tem suporte a DDR4 com uma placa-mãe compatível. No nosso aqui a gente tem DDR4. Eu esqueci de estar falando isso no começo do vídeo porque é bem interessante de eu estar falando isso porque DDR4 e DDR3 tem uma velocidade totalmente diferente, não é mesmo? Mas esse daqui foi o vídeo. Sim, vale a pena ficar com esse i5 em 2022, mas pegar ele para montar um kit não vale a pena, a não ser se ele estiver abaixo dos R$500. Então galera, esse daqui foi o vídeo, espero que tenham gostado, valeu e até a próxima.